Não podemos impedir os cristãos de irem aos seus templos. Não podemos impedi-los de ler os seus livros e conhecerem a verdade. Nem mesmo podemos impedi-los de formar um relacionamento íntimo com Jesus e os espíritos superiores. E uma vez que eles têm uma conexão com os espíritos elevados de Jesus, o nosso poder sobre eles está acabado. Então, vamos deixá-los com seus centros espíritas e igrejas. Vamos deixá-los com os almoços que eles realizam. Mas vamos sovar esse tempo de forma que não sobe momento algum para desenvolver quaisquer tipo de relacionamentos elevados. Então, o que eu quero que vocês façam é o seguinte: distrai-os a ponto que eles não possam mais inúmeros assuntos, situações, para que ocupem suas mentes. Tempo a gastar, tomar emprestado, ir a shopping, fazer compras. Persuadam sua esposa a trabalhar em longas horas diárias. E se o marido apenas 6 ou 7 dias por semana, de 10 a 12 horas por dia, para que assim Promoções banais que façam a comprar, gastar e manterem ocupados. nenhuma outra ideia brilhante. Vamos manter lindas e delgadas mulheres, para que eles esqueçam da sua beleza interior e prestem atenção somente na exterior. E fiquem mal satisfeitos com suas esposas tão bondosas. mantenham suas esposas demasiadamente cansadas, para que assim não possam dar aos seus maridos o amor que eles necessitam. Se eles não tiverem o amor que precisam em casa, procurarão em outro local. Que tal se dessemos a eles a ridícula ideia de que as redes sociais são mais importantes que os relacionamentos reais? Se conversêssemos a postar fotinhos no Instagram e usar o bate-papo Preciso feito tudo exato. Chega em casa e esquece seus filhos. Mantenham de tal modo ocupados que não sobrem tempo para a natureza e se conectar com Jesus, Deus, espíritos elevados. Façam com que eles vão a partes de diversões, festas banais, cinemas inúteis. O objetivo, meus amigos, é mantê-los ocupados. E quando finalmente forem para o encontro para se elevar, xericos e fofocas, para que saibam falar mal uns dos outros. Vamos encontrar a semente da desunião. E pior, façam isso com a consciência comprometida. Então, deixem a vida deles por causa do suporte, a serem vividas. Eles não terão mais tempo de buscar a espiritualidade de Jesus. Muito em breve, eles estarão buscando a sua própria força, as soluções para os seus problemas e causas definidas. E aí, queridos, eles serão muito mais próximos de nós. Pois é, como vocês viram aqui, acredito que os companheiros nossos obsessores partirão ansiosamente no cumprimento. Então, doutor Fernandes, o problema realmente é com a nossa filha. A infância dela sempre foi muito tranquila, mas de uns tempos pra cá ela se tornou muito agressiva, tanto comigo quanto com a minha esposa Lívia. Deve ser só um problema adolescente, doutor, mas é algo que nós queremos resolver logo. Nós já levamos ela em vários médicos e já tentamos várias terapias. E quando ficamos sabendo que o senhor trabalha na parapsicologia, viemos aqui para saber um pouco mais sobre como ela funciona e se ela pode ajudar a nossa filha. A parapsicologia e a psicobiofísica são duas disciplinas científicas que estudam os fenômenos ditos paranormais. A retrocognição e a premonição são capacidades de acessar memórias que podem estar arquivadas nas poeiradas estantes do nosso inconsciente. Então, doutor, nós realmente não nos afinamos muito com as técnicas da psiquiatria convencional. Fomos então ler, pesquisar algumas coisas sobre as terapias de vidas passadas e, apesar de não sermos tão religiosos, acho que nos afinamos muito com a teoria reencarnacionista. Entendo muito bem.
Vamos começar outras sessões para nós vamos nos agredir até a sua idade excepcional. Você está no lugar escuro, muito calmo, tranquilo. Você está na barreira sua mãe. Você vê e escuta, você escuta tudo que eles falam. Eles não gostam de mim. Eles querem te ver. Meus pais, eles não me querem. Eles não querem que eu fique aqui. Por que você diz isso, Sofia? Tudo bem? Mas calma. Eu era um médico no auge da minha carreira. Tinha conhecido eles há pouco. Ainda não tínhamos oficializado realmente nosso casamento, mas todos os nossos parentes e amigos já nos viam como marido e mulher. Morar com o médico e dividi-lo com os plantões não era um problema para mim, já que eu trabalhava no mesmo hospital e eu estava acostumada com aquilo. Já era normal. A notícia de uma gravidez nos pegou de surpresa. Não estávamos preparados para isso. Sempre fui muito cuidadosa com os remédios anticoncepcionais. Então, voltando à história do Osmar, o que é interessante de todo esse processo histórico é que, na hora que a sociedade patriarcal ela começou a surgir, espíritos de planetas muito mais evoluídos estavam aqui na Terra olhando e falando assim, beleza, a galera começou a se juntar porque está com medo de mamute ali, de tigre dentro de sabre, vamos fazer com que eles descubram algumas situações para se organizar. Nós sabemos que isso vai dar problema, porque um vai querer matar o outro e vai querer. Eles vão continuar surgindo até que as pessoas percebam que existe o lado ruim do planejamento, da estratégia, do capitalismo querendo dominar o tempo do homem, e existe o lado de você como ser humano tendo que pensar, tendo que refletir, peraí, o que eu estou fazendo no meu tempo? É escolha. Eu quero escolher ficar o dia inteiro no Instagram conversando com os meus colegas, eu tenho consequências. Quais são as consequências? Eu tenho um grande conhecimento, mas eu não me relaciono com ninguém realmente. Eu me relaciono no campo virtual. Tanto é que eu vou para sair com os meus amigos, eu fico postando. Eu vou te perguntar, como é que nós estamos hoje? Será que nós estamos integrados na família universal? Eu duvido. Alguns de nós têm uma percepção dessa problemática toda, mas é preciso cuidar, mas nós não temos mecanismos. Por mais mecanismos legais que se adotem, parece que é um vírus que está no ar. Por quê? Porque as atitudes se modificaram. Não tem jeito de voltar àquilo que era. Não tem jeito. Então, ou nós modificamos a nossa concepção de família e abraçamos a família universal como a família real, ou então nós estamos fadados a morrer sufocados pelo nosso egoísmo e pela nossa vida.
Não há mais lugar para o fulaninho deste bairro, nem desta rua, nem desta casa,